Eu saúdo a todo o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, uma honra, em nome do grupo de evangelismo da última hora. Nós estamos mais uma vez trazendo uma palavra para você nessa noite, uma palavra para você que em determinado momento deixou o caminho, resolveu parar, achou que para você não dava mais, porque o adversário, ele é sujo, ele arma ciladas para nós, e se nós não tivermos preparados, se nós não tivermos vigiando, ele nos derruba. E quando ele nos derruba, ele começa a nos acusar e dizer para nós que o nosso pecado não tem perdão, que para nós não tem mais jeito. Só que isso é uma grande mentira. Eu gostaria de convidar você, neste momento, para que você faça uma reflexão no segundo livro dos Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 10. Nós vamos nos deparar com um assunto muito interessante, que era o rei de Israel, Davi, que no período de 40 anos reinou sobre Israel, e Davi, em determinado momento da sua vida, ele cometeu um homicídio e também um adultério. Mas Deus, como é justiça e ele é santo, ele enviou o profeta Natã ao rei Davi, e o rei Natã descobriu o pecado do rei. No livro de Salmos, no capítulo 51, nós vamos depararmos que quando Natã, ele se ausenta da presença do rei, o rei vai para os joelhos buscar a misericórdia e implorar ao Senhor para que Deus não apartasse dele a tua presença. Porque havia uma promessa que Cristo nasceria da linhagem de Davi. O nosso profeta messiânico, Isaías, já havia profetizado sobre a chegada do Messias. E o rei Davi comete esses dois incestos, mas porém, ele entende que diante de Deus nós alcançaremos misericórdia. Uma certa feita nós vimos um cego que estava à beira do caminho, por nome de Bartimeu. Ele ficava ali pedindo esmola, até que um dia ele ficou sabendo, ele ouviu que havia uma grande multidão, que Jesus estava entre essa multidão, e aquele que Jesus tocava era curado. E Bartimeu, ele estava cego. Nós vimos isso no livro de Mateus, no capítulo 20, do versículo 29 ao 34, vai nos dizer que eram dois cegos. No livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, vamos relatar o nome de um deles que era Bartimeu. No livro de Lucas, capítulo 18, versículos 35 ao 43, Lucas também vai relatar também o nome de Bartimeu. Mas é interessante que esse Bartimeu, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava em alta voz. Interessante que ele clamava: Jesus, filho de quem? Filho de Davi. E que você vai lembrar nesse momento? O que te lembra nesse momento? Quando ele clama: Jesus, filho de Davi, filho de alguém da linhagem de alguém que pecaram um dia contra Deus e que Deus traçou contra ele um mal. Disse para ele que a espada não sairia da sua casa. Aí nós vamos ver também, logo à frente, quando foram prender o Senhor Jesus,
que estava chegando a sua hora. No livro de João, no capítulo 18, a partir do versículo 10, que quando aqueles homens chegaram para prender Jesus, Pedro tira a sua espada da bainha e fere um soldado por nome de Malco. Jesus cura aquele soldado e disse para Pedro: Pedro, eu não poderia, Pedro, eu não poderia pedir ao meu pai que ele enviasse anjos para me guardar? Outras traduções nos dizem que Jesus disse para Pedro: não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Jesus estava disposto a pagar um preço de morte e morte de cruz. E naquele instante que o Senhor Jesus cura aquele homem e manda Pedro colocar a sua espada novamente na bainha, Cristo, ele estava quebrando uma maldição da casa de Davi, porque Deus Pai proferiu a maldição por causa do pecado de Davi, mas Deus Filho, ele vem decretar a bênção, ele vem quebrar a maldição, para que a casa de Davi continuasse sendo uma casa bem-aventurada, porque ele fazia parte dessa descendência, e vem nos provar para nós de que, quando o adversário dizer para você que o teu pecado não tem perdão, ele é um mentiroso, e você precisa de tomar uma posição urgente diante de Deus. Nós estamos chegando ao final de toda a humanidade. Não haverá outra raça, não haverá outro povo. O Senhor, ele há de arrebatar a tua igreja, e nós, como fomos comprados com teu sangue, preço de cruz, ele conta conosco. Se neste caminho você pecou, lembra-se que o sangue de Cristo na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. E o Senhor quer que você erga a sua cabeça, o Senhor quer que você olhe para o alto, porque Ele tem prazer em perdoar os nossos pecados. Ele conta conosco para nós fecharmos as últimas páginas da história da igreja na terra. E nessas últimas páginas, o projeto de Deus é os tempos da restauração de tudo, pelo qual o céu se contém, ou seja, pelo qual Cristo não vem, mas o Senhor continua contando. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou-se também a justiça, e nós precisamos de crer, nós precisamos de erguer na nossa cabeça, nós precisamos de fazer uma reconciliação com o Senhor, assim como o rei Davi profere no Salmo 51, no momento em que ele busca a misericórdia, o Senhor alcança o rei Davi, estende para ele o cetro de misericórdia. E o rei Davi, já dormindo com o Senhor há muitos anos, vem depois de 42 gerações. Depois de 42 gerações, vem Cristo Filho. Vem o Cristo Filho exatamente tirar essa maldição que estava na casa ou na linhagem de Davi, para que nós, que somos o seu Israel espiritual, tivemos acesso através do teu sangue, o perdão dos nossos pecados. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.